Olá, olá, tudo bem? Vamos iniciar. Vamos iniciar a nossa aula sobre. Vamos iniciar aqui a nossa aula sobre isomeria. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre isomeria. Isomeria é um tópico muito importante em química orgânica, uma vez que na química orgânica nós podemos ter moléculas que possuem massa molar igual, que elas tenham números de átomos igual, uma fórmula molecular delas é a mesma, tem o mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênios, mesmo número de oxigênios, mas são moléculas completamente diferentes. Em química orgânica, a gente pode ter moléculas completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes, mesmo que elas tenham a mesma fórmula molecular. Então, a gente vai aprender o conceito e a diferenciação dessas moléculas, desse tipo de composto. Então, podem existir diferentes substâncias com a mesma fórmula molecular. Esse fenômeno é chamado de isomeria. Então, a iso, na verdade, se refere a igual, e meros a parte. Então, são partes que são consideradas iguais. Então, por exemplo, substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, como em química orgânica, aqui nós temos a representação do álcool etílico, que é um álcool, uma função orgânica. Então, ele tem dois carbonos e 5 hidrogênios aqui ligados ao carbono e mais um hidrogênio aqui ligado ao oxigênio. Então, ele tem seis hidrogênios. Dois carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Enquanto que aqui a gente tem o éter metílico. O éter metílico, ele tem também dois carbonos e também 6 hidrogênios e um oxigênio. Exatamente o mesmo número de carbonos, o mesmo número de oxigênios. Então, o que diferencia esses compostos? O que faz com que eles sejam diferentes? O que faz com que essas duas moléculas elas sejam diferentes? Então, a posição dos átomos ela muda nessa molécula. Isso faz com que eles tenham propriedades bastante distintas, o que classifica eles também como funções orgânicas diferentes. Então, aqui a gente vai ter uma função orgânica que é um álcool, e aqui a gente tem uma outra função orgânica que é um éter. Então, nós temos compostos orgânicos com a mesma massa molecular, com a mesma fórmula molecular, mesmo número de átomos, contudo, a posição desses átomos muda completamente as propriedades dessa molécula. Então, o que faz com que uma seja uma função orgânica, uma seja um álcool, e a outra seja um éter orgânico. Então, por exemplo, o álcool etílico, ele é líquido, e ele tem um ponto de ebulição em 78 graus Celsius. Já o éter metílico, ele é um gás, e se liquefaz em menos 24 graus Celsius. Então, assim, o álcool, o éter metílico, tem uma propriedade bastante diferente, né, do, do álcool etílico. Então, assim, para que ele seja um líquido, eu tenho que colocar ele numa temperatura menor do que menos 24 graus. Isso uma temperatura bastante baixa, fazendo com que seja, então, muito importante com que esses álcoois eles estejam realmente, é muito importante com que eles possam, ou seja, a gente vê a diferença de propriedades dele é gigante. Um é um gás, outro é um líquido, e temperaturas de ebulição e temperaturas aí, do caso de liquefação, bastante diferentes. Existe ainda dos dois compostos, ambos possuem. Esses dois compostos eles têm a mesma fórmula química, como a gente tinha visto anteriormente, C2H6O. Então, só que essa diferença ela só existe por conta dessa diferença da estrutura molecular. Então, realmente o arranjo, a posição que os átomos eles estão colocados, que faz com que essas moléculas tenham propriedades diferentes. Então, dentro da isomeria, então isso aqui que a gente está mostrando aqui
essas duas moléculas tendo a mesma fórmula molecular aqui, C2H6O, essas moléculas elas são consideradas isômeros. E dentro dos isômeros, nós podemos dizer que existe a isomeria que a gente chama de isomeria plana e a isomeria espacial, ou geométrica. Bom, aqui nós temos mais exemplos de isômeros. Por exemplo, nós temos aqui o butano, o 2-metilpropano. Os dois, eles possuem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, ele é o C4H10. Tanto o butano, o N-butano, quanto o 2-metilpropano, que é o isobutano. Essas duas moléculas, elas apresentam a mesma quantidade de carbonos e hidrogênio. Só que, quando a gente vai observar, por exemplo, as propriedades dela, o ponto de fusão do N-butano é menos 138. Menos 138 para que ele se congele, né? Enquanto que a ebulição dele é de menos 0,5. Então, é muito facilmente volatilizado, o N-butano. Tudo bem? Por outro lado, nós temos o isobutano. O isobutano, o ponto de fusão dele menos 159 e o ponto de ebulição dele menos 12. Então, você percebe que são moléculas diferentes, apesar de serem consideradas, de terem a mesma fórmula estrutural. Por isso que em química orgânica a gente nunca trabalha muito com fórmulas químicas da forma estrutural. A gente trabalha em química orgânica fórmulas químicas, não a estrutura molecular. A gente trabalha com a estrutura das moléculas, porque é o arranjo que as moléculas têm, que as posições em que os átomos estão ligados, é o que define, o que faz com que uma molécula tenha propriedades diferentes uma da outra. Então, nós temos aqui outros 3 exemplos, que são 3 moléculas, o pentano, o 2-metilbutano e o 2,2-dimetilpropano. Essas 3 moléculas, elas apresentam, então, uma diferença, no caso, então, elas têm diferenças de suas propriedades. Essas diferenças são bastante pronunciadas. Ou seja, nós temos 5 carbonos, C5H12. Cada uma dessas 3 moléculas aqui tem 5 carbonos e as 3 moléculas elas possuem também 12 hidrogênios. Então, em termos de fórmula molecular, em termos de números de átomos, elas são exatamente iguais. Mas quando a gente pega o pentano aqui, a gente tem um ponto de fusão de menos 130 e de mais 36. Já quando a gente vai para o 2-metilbutano, menos 160 e mais 28. E quando a gente vai aqui para o 2-dimetilpropano, a gente vai para um ponto de fusão de menos 16 e um ponto de ebulição de mais 9. Então, são moléculas diferentes, têm propriedades diferentes, mesmo elas sendo todas hidrocarbonetos. Mesmo a gente falando só sobre o carbono e hidrogênio, a gente vê diferenças bastante significativas. Então, dentro da isomeria plana, que é a primeira que a gente vai abordar aqui nessa aula, a gente tem a isomeria plana se divide em 3 tipos principais. E aí a gente tem mais outros 2 subtipos que, na verdade, são subdivisões dessas classificações. Mas os 3 tipos principais é isomeria de cadeia, isomeria de posição e isomeria de função. Então, a gente tem, então, dentro de isomeria, a gente tem a isomeria plana, que é o que a gente vai estudar agora, e aí a gente falou que os 3 principais é a isomeria de cadeia, de posição e de função, certo? Só que aqui está apresentando também tautomeria e metameria. Na verdade, a tautomeria, ela também é um tipo de isomeria de função específica. Então, ela se enquadra dentro da isomeria de função, enquanto que a metameria, ela também é um tipo de isomeria de posição específica. Então, ela, na verdade, existem esses 5 tipos principais, mas a tautomeria, ela se enquadra já dentro da de função, e a metameria, na verdade, ela se enquadra dentro da de posição. Então, tendo em vista isso, nós vamos começar a explanar cada uma delas. Então, nós temos a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia,
os compostos, por exemplo, pertencem todos à mesma função orgânica. Então, é uma das características da isomeria de cadeia é que a gente tem que ter os compostos orgânicos com a mesma função orgânica. Então, a gente tem aqui o butano, por exemplo, e aqui a gente tem o 2-metilpropano. Os dois possuem a mesma função orgânica, que é, de fato, aqui nós temos duas moléculas que têm a mesma fórmula química. Então, nós temos C4H10, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta e normal, né? Então, a gente tem aqui o butano e o 2-metilpropano. Então, o C4H10 também, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta e ramificada. Os dois são C4H10, os dois são hidrocarbonetos, têm a mesma função orgânica. A única diferença é a posição de um grupo, de um tipo de cadeia. Então, o que muda eles é o tipo da cadeia. A gente tem aqui uma cadeia ramificada, aqui a gente tem uma cadeia linear. Então, é o arranjo da cadeia que muda. Então, nesse caso, a gente chama esse tipo de isômero de cadeia. Então, essa aqui é uma isomeria clássica do tipo de cadeia. Nós temos também a isomeria de posição. Então, o que seria uma isomeria de posição? A isomeria de posição, os compostos pertencem à mesma função, se diferem na posição apenas. Então, a gente vai ter apenas a posição diferindo entre eles. Tudo bem? Então, a gente vai ter essa mesma característica aqui. Tudo bem? Um segundo, que aqui eu abri o chat aqui para poder ver também. Para poder ver também as perguntas de vocês. Vocês podem colocar também no chat as perguntas. Tudo bem? Bom, então nós temos a isomeria de posição. A isomeria de posição também é uma isomeria que a gente tem aqui, onde a gente tem uma dupla ligação, sendo, por exemplo, aqui nós temos a cadeia do 1-buteno, e aqui a gente tem o 2-buteno. Ou a gente pode chamar de but-1-eno ou but-2-eno. Então, os dois têm C4H8, C4H8. Então, o que diferencia esses compostos aqui é a posição, então, da dupla ligação. A dupla ligação, então, uma vez que ela pode estar nesse carbono aqui ou nesse carbono aqui. Então, essa é a diferença dessas duas moléculas. Então, por isso, eles são considerados isômeros de posição, porque a única diferença entre eles é a posição da dupla ligação que a gente está mostrando aqui. Então, nós temos a isomeria plana. A isomeria plana, aqui, ela é uma isomeria do tipo onde a gente tem aqui o propanal, por exemplo, e a propanona. São dois compostos orgânicos diferentes aqui. Esses dois compostos orgânicos, eles podem ser, de fato, eles são isômeros um com o outro, porque eles são C3H6O, então tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. E aqui na propanona a mesma coisa, nós temos 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Então, as duas moléculas apresentam a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênios, a mesma quantidade de oxigênios, tudo bem? Os compostos, então, eles pertencem a funções diferentes. Os casos principais de isomeria funcional ocorrem entre as funções aldeído
cetona, álcool, éter, ácidos carboxílicos, ésteres. Esses, geralmente, eles podem ser facilmente ter isômeros entre eles. Então, um ácido carboxílico pode ser um isômero de uma cetona, ou que pode ser um isômero de um aldeído, que pode ser isômero de um álcool. Então, a gente tem várias moléculas que podem ser isômeros modificando, então, aí, no caso, a posição deles. Só que como quando eles mudam a posição, às vezes, de uma ligação, a posição de um oxigênio, isso faz com que eles também mudem de função. Então, a isomeria de função, ela é mãe. Toda vez que tem uma mudança de função, independente de ter uma mudança de posição ou de cadeia, etc., sempre vai ser classificada como função, porque a função sempre é a parte, é o mais importante de uma isomeria. Então, a gente classifica, primeiro a gente analisa, é isômero, tem a mesma quantidade de... primeira coisa que a gente pensa, se são isômeros, se tem a mesma fórmula química, a mesma massa molecular. Ok, são. Mesmo número de átomos, mesmo número de... mesma fórmula molecular. Então, segunda coisa, eles têm a mesma função? Se eles não têm a mesma função, então eles já são isômeros de função, porque essa é a classificação inicial. Depois, aí sim, a gente pode ver se eles têm uma diferença de posição, e aí só depois, então, que eles podem ver se ele tem uma diferença de cadeia. Então, essa aí é uma hierarquia, ok? A gente começou do menos hierárquico para o mais hierárquico, né? E aí, só que aí a gente tem a metameria, que é um outro tipo de isomeria também. A metameria, ela é uma isomeria do tipo que a gente tem um átomo aqui, um heteroátomo, ele precisa estar inserido na cadeia, né, esse heteroátomo. Então, geralmente, éteres, tioéteres, alguns compostos, por exemplo, como ésteres também, eles podem modificar essa posição desse heteroátomo, ou de uma amina também, essa posição do heteroátomo pode ser modificada. Então, só que quando a gente fala de metameria, também a gente pode relacionar isso como se fosse uma isomeria de compensação. Você troca a posição de um oxigênio pelo outro, e aí a gente tem uma compensação entre essas duas partes. Contudo, a gente tem isso também seria uma modificação de uma posição do oxigênio, por exemplo. Então, a metameria também para alguns autores, ela também pode ser classificada como um caso específico de um tipo de isomeria de posição. Mas é o caso que é tão importante que ele precisa ter um nome próprio, que é a metameria. Ou seja, um heteroátomo inserido numa cadeia, ele modifica a sua posição. Então, aqui a gente tem o metoxipropano e aqui a gente tem o etoxetano. Os dois têm CH4H10O. Então, os dois têm a mesma fórmula química. Consequentemente, eles são isômeros também. A diferença entre os compostos está apenas na posição do heteroátomo de oxigênio. Então, tautomeria. Outro tipo especial de isomeria é a tautomeria. Nesse caso, os compostos se diferem quanto à função. Então, a tautomeria também é, na verdade, uma isomeria do tipo de função. Nós temos duas moléculas, por exemplo, um aldeído e um enol aqui, e essas duas moléculas são de funções orgânicas distintas, são funções orgânicas diferentes. Uma é um aldeído, outra é um enol. Os dois têm a mesma fórmula química. Eles têm C2H4O, C2H4O. Isso faz com que eles necessariamente sejam isômeros. Então, eles são isômeros e eles têm função diferente. Então, eu poderia dizer, então, eles são isômeros de função. Está certo, até certo ponto, porque a tautomeria, ela faz parte, ela está dentro, na verdade, da isomeria de função. Só que existe uma classificação específica para esses casos. Os casos onde, na verdade, o aldeído e o enol, eles estão em equilíbrio químico. Então, eles existem. Os dois, eles se convertem um no outro. Então, existe uma alteração e uma transferência, por exemplo, desse hidrogênio para esse oxigênio e dessa dupla ligação para cá.
Então, essa troca, essa alternância entre essas duas moléculas, elas ficam se interconvertendo uma na outra. O aldeído, ele é normalmente mais estável do que o enol, então a molécula ela prefere ficar mais na forma de aldeído, normalmente, do que na forma de enol, mas ela está se convertendo em enol. Então a gente chama isso de um equilíbrio aldoenólico, ou seja, um equilíbrio entre um aldeído e um grupo enol. Então a gente tem esses isômeros de função. Então a parte do aldeído se converte em enol através da migração de um átomo de hidrogênio na molécula, estabelecendo um equilíbrio dinâmico entre aldeído e enol, chamado de equilíbrio aldoenólico. Tudo bem? Nós temos aqui também tautômeros, então alguns tautômeros que são colocados aqui. Então, os tautômeros são isômeros dessas condições e o fenômeno de conversão desses tautômeros de um outro recebe o nome de tautomerização. Então, alguns compostos eles têm a característica de se tautomerizarem, né? Eles se interconvertem uns nos outros. Então, isso pode acontecer entre aldeídos e enóis ou cetonas e enóis, por exemplo, é bastante comum. Então, nós vamos iniciar também a geometria espacial, né? Geometria espacial, ela é definida, é aquela que onde os isômeros possuem a mesma fórmula estrutural plana, são reconhecidos, identificados e diferenciados por suas fórmulas estruturais e espaciais. A isomeria espacial se divide em isomeria geométrica, então a gente tem uma isomeria onde a gente pode ter o arranjo geométrico entre eles, é o que importa, e a isomeria óptica, que é entrando na parte de estereoquímica. Isomeria geométrica, então a gente pode também falar como uma isomeria do tipo cis e trans, onde nós vamos ter isômeros do tipo cis e isômeros do tipo trans. Cis representa do mesmo lado e trans representa de lados opostos. Então, quando a gente tiver um isômero, os isômeros eles podem se... Então, a gente pode ter, por exemplo, normalmente essas geometrias cis e trans, elas acontecem em dois casos específicos. Quando eu tenho uma dupla ligação, ou quando eu tenho uma cadeia fechada aqui, que aí impede essa rotação dessa molécula. Então, a dupla ligação, ela impede com que a molécula ela rotacione. Por sua vez, uma molécula que não rotaciona é uma molécula que tem, de fato, dificuldade de... Ela não pode modificar. Então, se o cloro está aqui para baixo, ele não consegue ir para cima, porque essa ligação aqui ela não rotaciona. Se o cloro está aqui para baixo, ele também não consegue trocar aqui a posição com o hidrogênio, porque essa ligação não rotaciona. O que não acontece quando a ligação é simples. Quando a ligação é simples, a gente tem uma rotação total aqui. A gente pode rotacionar a molécula quantas vezes quiser, e ela se rotaciona, é um fenômeno natural de uma molécula que tem uma ligação simples. Mas a ligação dupla, ela impede esse tipo de rotação. E aí a gente vai acabando tendo compostos orgânicos diferentes que têm propriedades iguais. Então, nesse caso aqui, como a gente coloca os dois cloros estão para baixo e os dois estão juntos, né? Eles estão, na verdade, do mesmo lado. Então, esse aqui seria um isômero chamado de um isômero cis. E se tivesse esse cloro, um desses cloros, por exemplo, tivesse na posição do hidrogênio, então a gente teria o isômero do tipo trans. Então, o que seria essa isomeria cis e trans? A gente tem essa dupla ligação aqui no meio, ok? Então, a gente pode representar isso aqui, essa dupla ligação num plano. A gente coloca num plano. E a gente tem o hidrogênio e os cloros aqui. Todos eles, então, a gente pode colocar eles assim, esse plano. Essa dupla ligação, como ela não rotaciona, então a gente pode ter, então, por exemplo, esse aqui seria o isômero do tipo trans, ok? Que ele pode estar tanto, sim, ele pode estar na horizontal, na vertical, ou ele pode estar de lado aqui, mostrando as ligações dele com os átomos maiores aqui, de lados opostos. Então, aqui a gente tem, como a gente tem um isômero de lados opostos, esse isômero que a gente está falando aqui é o isômero do tipo trans. Então, esse aqui é o trans 1,2 de cloro eteno. Tudo bem? E aí a gente tem o isômero de tipo cis, que é o mesmo tipo de isômero,
é o mesmo tipo, é uma molécula muito parecida, por outro, só que na verdade ela tem os dois cloros do mesmo lado. Então, quando eu tenho uma molécula com uma dupla ligação, os dois cloros do mesmo lado, então o fato dela estar do mesmo lado, a gente vai falar que esse isômero é um isômero do tipo cis. O isômero do tipo cis, ele não se converte em linha geral, né, em linha geral, eles não se convertem entre si, na teoria. Na prática, pode existir uma pequena conversão entre um e outro, sim, mas eles, por ter essa rigidez da ligação dupla, não é uma conversão muito facilitada. Não é uma conversão que acontece tão espontaneamente assim. Então, precisa que alguma coisa estimule esse tipo de conversão. Em relação ao plano, então a gente tem aqui o plano, os dois são planos da dupla, e os hidrogênios e os cloros estão do mesmo lado. Então essa molécula ela é um plano, né? Ela está num plano. Então a gente tem aqui essa ligação que é do tipo cis. Bom, então nós temos esses isômeros geométricos, então a gente pode ter um grupo R1, R2, o R3 e o R4, ok? Uma vez que a gente pode ser, necessariamente, para que a gente tenha esse tipo de isomeria, o R1 ele vai ter que, por exemplo, ser necessariamente diferente do R2, e o R3 vai ter que ser necessariamente diferente do R4. E aí a gente pode ver tanto isso acontecendo numa isomeria que a gente apresenta uma ligação dupla, como também a gente pode ver uma isomeria que acontece em uma cadeia fechada. A cadeia fechada também ela faz com que a gente tenha essa diferenciação, a gente tenha essa, nós também temos a possibilidade de ter isômeros cis trans em uma cadeia fechada, ok? Por conta que a cadeia fechada também não permite essa mobilidade. Então, se os radicais opostos eles estão do mesmo lado, a gente fala que ele é cis. E se os radicais opostos eles estão de lados opostos, eles são isômeros do tipo trans, ok? Então, a gente vai ter agora a isomeria óptica. Então, a isomeria óptica é uma isomeria do tipo onde a gente vai analisar a sobreposição de moléculas. Então, a gente chama sobreposição, por exemplo. Então, existem algumas moléculas que elas podem ser praticamente iguais. Se eu pensar na minha mão aqui, se eu pensar na minha mão, eu tenho uma mão que, colocada de frente com a minha outra mão, ela parece ser exatamente igual à minha mão. Então, a gente tem uma imagem praticamente especular aqui delas. Só que elas não são sobreponíveis. Quando você coloca uma sobre a outra, ela não se sobrepõe. Ela só se sobrepõe quando você coloca ela de frente uma na outra. Ou seja, como se fosse uma imagem de um espelho. Então, quiral vem dessa questão da mão, do fato da mão ela ter essa característica. Então, a gente tem esse termo quiral, que se refere a essa ausência de simetria. Nós temos um sistema assimétrico. Um sistema onde a molécula ela parece ser igual à outra, mas ela, na verdade, ela é apenas a imagem especular. É só a imagem do espelho daquela outra molécula, mas ela não pode ser sobreponível essa molécula uma da outra, e não é a mesma molécula, é uma molécula diferente, porque ela é apenas a imagem daquela molécula. Só que para que essa molécula seja diferente, então eu posso ter moléculas que a imagem dela é exatamente a mesma molécula. Se você tem uma molécula simétrica, você colocar ela na frente do espelho, a imagem dela vai ser exatamente ela. Só que se você tem uma molécula que é assimétrica, que ela tem todos os grupos diferentes ali, que algum carbono ali, ele tem todos os grupos diferentes, por exemplo, isso vai fazer com que a imagem dela não seja exatamente igual a ela. A mão, ela tem essa característica porque nós temos todos os dedos, eles têm tamanhos diferentes. Então, a mão, ela é assimétrica. Nós temos, cada dedo tem um tamanho diferente. Então, quando eu coloco ele na frente do espelho, a imagem que eu vejo da minha mão na frente do espelho não é a minha. Quando eu coloco a minha mão esquerda na frente do espelho, a imagem que eu vejo no espelho não é a minha mão esquerda. Eu vejo a minha mão direita no espelho quando eu mostro a minha mão esquerda para o espelho.
E quando eu mostro a minha mão direita para o espelho, na verdade, eu estou vendo a imagem da minha mão direita, só que a imagem da minha mão direita é exatamente a minha mão esquerda. Isso quer dizer que, quando eu tenho um centro assimétrico, quando eu tenho alguma molécula que ela seja assimétrica, assim como a nossa mão, cada uma dos dedos tem um tamanho diferente. Quando eu colocar essa molécula na frente do espelho, ela vai ter uma imagem que não é ela. Ou seja, existe uma possibilidade de um arranjo que seja muito parecido, mas é exatamente igual à imagem daquela outra molécula. Então, na química, isso pode acontecer. Você pode ter a formação de uma molécula, um arranjo, por exemplo, da minha mão direita e, de repente, da minha mão esquerda. Então, o objeto quiral ele não é idêntico à sua imagem especular. Ele é muito parecido. A imagem especular dele é a imagem dele, só que não é o mesmo objeto. Não é sobreponível. Então, isso é muito importante. Então, existem vários exemplos de objetos que são organizados, organismos quirais em nosso cotidiano na natureza, como, por exemplo, a nossa mão, como, por exemplo, tudo que é assimétrico que você coloca na frente do espelho, na verdade, você não vai ter a mesma coisa. Então, você só vai ter quando você tem uma certa simetria. Não precisa ser exatamente igual a todos os lados, mas você tem que ter uma certa simetria. E essa simetria traz, portanto, a quiralidade, né? Essa assimetria. Então, a gente tem cristais, por exemplo, que são quirais. Nós temos as mãos, que elas são quirais. Inclusive, essa palavra quiral, ela realmente vem de mão mesmo, assim. Então, nós temos essas características. Uma molécula quiral não é idêntica à sua imagem especular. Então, se eu colocar, por exemplo, a molécula quiral, a molécula quiral, ela necessariamente ela precisa ter um carbono, né? Normalmente na química orgânica, a gente está falando de química orgânica, onde esse carbono, ele tem, dos seus 4 grupos, todos eles são diferentes. Então, se todos os grupos forem diferentes, a gente vai ter uma molécula quiral. Se 2 deles forem iguais, aí já não. Então, porque ele já tem uma certa simetria. Então, essa simetria vai fazer com que a imagem especular ela possa ser sobreponível. Então, eu posso ter a mesma molécula, simplesmente rotacionando ela e modificando e fazendo com que ela uma se sobreponha à outra. Então, a nossa mão ela é quiral justamente porque todos os dedos eles são diferentes. Mas se eu tivesse todos os dedos do mesmo tamanho, ou pelo menos o lado direito e o lado esquerdo do mesmo tamanho, então, quando eu colocasse na frente do espelho, eu não veria uma imagem de uma mão diferente. Eu veria a imagem como se fosse a mesma mão. Porque a imagem, nesse caso, seria igual ao que você está vendo. Então, é estranho a gente pensar que quando a gente coloca a nossa mão esquerda na frente do espelho, a gente não está vendo a mão esquerda, a gente está vendo a gente está vendo a imagem da mão esquerda, mas a gente está vendo, na verdade, mais é a mão direita. Porque você vê exatamente o que é a mão direita. Tudo bem? Para, então, ocorrer essa quiralidade, a molécula tem que ter carbonos assimétricos. Então, esses carbonos assimétricos, eles são normalmente representados por um asterisco. A gente coloca, quando a gente percebe que uma molécula, ela tem, por exemplo, aqui ela tem um cloro, um hidrogênio, um flúor e um CH3. São 3 grupos diferentes ligados nesse carbono. Então, esse carbono aqui, ele recebe um asterisco, ou uma estrela, que seja, porque ele tem 4 grupos diferentes. E pelo fato de ele ter 4 grupos diferentes, ele é um carbono do tipo assimétrico. Então, o carbono assimétrico também pode ser denominado um carbono quiral, estereocentro e estereogênico. Então, ele tem essa característica de ter Existem 2 classes de isômeros ópticos. Então, nós temos enantiômeros, estereoisômeros, que são imagens especulares um do outro, que não se sobrepõem. Então, nós temos os enantiômeros, eles geralmente eles são quando eu tenho, por exemplo, quando eu tenho um único centro quiral, eu só posso ter enantiômeros. O que é um enantiômero? Um é a imagem do outro, como se fosse a mão. Então, um é a imagem do outro. Se você está vendo a imagem especular um do outro, então
eles não se sobrepõem. Já os diasterizômeros, que não são imagens especulares um do outro, e que não se sobrepõem. Então, a gente tem os enantiômeros aqui e os diasterizômeros. Tudo bem? Enantiômeros e os diasterizômeros. O termo enantiômeros, às vezes, é substituído por antípodas, ou ópticos, ou enantiomorfos. Então, são outras denominações. E o termo diasterizômeros por diasterômeros, também pode ser chamado de diasterizômeros. Mas qual que é a diferença? Os enantiômeros, a gente tem que ter, a gente sempre tem um centro estérico, um centro quiral, né? Aqui um carbono assimétrico, e a gente vai ter dois enantiômeros. Eles vão ser imagens sobreponível de um. Quando a gente tem dois, a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter dois enantiômeros e dois diasterizômeros. Então, a gente vai ter 4 isômeros quando a gente tem dois centros estéricos. Então, 2 deles vão ser enantiômeros, os 2 deles vão ser imagens, exatamente a imagem sobreponível desses elementos, e 2 deles vão ser isômeros. Tudo bem? Então, os enantiômeros, somente moléculas quirais podem apresentar enantiômeros. Somente essas moléculas quirais. Então, a gente vai ter aqui, ou seja, uma molécula quiral, para que ela seja quiral, um carbono tem que ter 4 grupos diferentes, como essa molécula aqui. Ela tem um hidrogênio, um NH2, um COH e uma cadeia carbônica R qualquer. Então, essa molécula aqui, ela tem 4 grupos diferentes. Então, portanto, ela é um centro quiral e ela tem um enantiômero. Então, vocês percebem aqui, apesar de ser muito parecida, se eu tentar colocar uma em cima da outra, ela não vai ficar uma em cima da outra. Ela não vai encaixar perfeitamente, porque não é a mesma molécula, apesar de ser muito parecida. Os enantiômeros possuem propriedades físicas de ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, índice de refração e são idênticas. Por isso, uma mistura de enantiômeros é muito difícil de ser separada. A separação, a resolução pode ser feita por métodos químicos ou biológicos. Tudo bem? Enantiômeros. Apesar de muito parecidos, os enantiômeros podem apresentar várias propriedades, como cheiro, sabor, propriedades biológicas e químicas completamente diferentes. São cheiro de limão, cheiro de laranja. Então, os enantiômeros só exibem comportamento diferente quando interagem com outras substâncias quirais ou com a luz polarizada. Tudo bem? Então, os diasterômeros possuem propriedades físicas e químicas diferentes, portanto, podem ser facilmente separados por métodos físicos tradicionais. Tudo bem? Então, a gente tem aqui bromo, cloro, iodo e OH. Cloro, bromo, iodo e OH. Então, esses diasterizômeros, a gente tem que ter 2 centros estéricos diferentes, e a gente vai ter, então, a gente tem a possibilidade de ter, na verdade, a gente vai ter a possibilidade de ter 2 enantiômeros daqui e 2 diasterizômeros. Então, os diasterômeros, para facilitar a compreensão, né, no caso, a gente pode ver aqui, por exemplo, a gente pode representar, então, essa estrutura aqui por como se fossem 2 cruzes juntas, né? E aí a gente representa dessa forma aqui. A gente vai ter que o cloro e o cloro estão aqui uma na frente da outra, né? E o oxigênio, ele não está aqui o outro oxigênio, ou seja, isso aqui não é uma imagem especular. Se eu tivesse a troca desse oxigênio, desse OH para cá e esse iodo para lá, a gente teria, então, 2 diasterizômeros, 2 enantiômeros aqui. Mas como a gente não tem isso, a gente tem diasterizômeros, que eles têm a imagem especular só de uma parte da molécula, mas de outra parte não. Então, isso faz com que ele seja considerado um diasterizômero. Então, essas moléculas enantioméricas, elas têm a característica de desviar a luz polarizada. Então, se eu tenho uma luz natural, que ela emite comprimentos de onda para várias direções, e vários comprimentos de onda,
Então, quando eu polarizo essa luz, ela vai, então, passar de uma única forma, ela só vai andar em uma única direção. Então, um único plano de vibração. Tudo bem? Então, essa luz polarizada, quando ela passa por uma molécula, quando ela incide em uma molécula quiral, ela é desviada para um lado, só que se ela incide por uma outra molécula quiral, ela é desviada para outro lado. Então, esse desvio da luz polarizada de um lado para o outro faz com que a gente consiga observar essa diferença dessas moléculas. Por quê? Porque as moléculas que são isômeros ópticos, né, estereoisômeros, que a gente fala também, isômeros ópticos e estereoisômeros, a gente usa isso também como sinônimos. Essas moléculas que têm essas características, elas necessariamente são moléculas que apresentam características muito mais estabelecidas no que se refere elas têm a mesma propriedade química, elas vão ter o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, as mesmas propriedades químicas, mas elas desviam a luz polarizada para lados diferentes. Aí eu falo assim, nossa, professor, mas é só isso, elas só desviam a luz polarizada por lados diferentes e elas não são sobreponíveis, então tudo bem, a gente entende que elas não são a mesma molécula, mas elas têm todas as propriedades iguais? Tem, todas as propriedades delas são iguais, exceto o fato de que ela desvia a luz polarizada. Mas e por que isso é importante? Por que isso é relevante? Porque existem alguns grupos no nosso organismo, especialmente algumas enzimas, que elas acabam sendo específicas para alguns enantiômeros. Então, ela vai, na verdade, interagir, uma enzima que vai interagir, às vezes, só com um arranjo ali da molécula. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma molécula que seja a minha mão esquerda. Eu tenho uma enzima que ela tem especificidade para a mão esquerda. Ela não vai conseguir reconhecer a mão direita. Porque a mão direita, por mais que ela seja muito parecida com a mão esquerda, ela não tem a mesma posição de dedos que a minha mão esquerda. Porque ela não é a mesma mão. Ela tem são mãos que, por ser quirais, né, no caso, elas não são exatamente idênticas. Então, você não consegue, por exemplo, vamos supor que você tenha uma luva que tenha, tipo, a parte de cima diferente, assim, toda emborrachada e tal. Você não vai conseguir colocar a luva na mão esquerda na mão direita. Você só conseguiria se você invertesse a luva, mas se essa luva ela tem uma posição específica para ficar a parte de cima, você não consegue fazer isso. Então, ou seja, existem luvas no nosso corpo humano, existem moléculas, enzimas, por exemplo, que reconhecem, às vezes, apenas uma molécula que tenha, por exemplo, seja como se fosse uma mão esquerda, e não a mão direita. Então, quando eu penso no enantiômero específico para essa molécula, para essa enzima, e muitas vezes essas enzimas elas são o que vai fazer com que, às vezes, esse remédio, por exemplo, vamos supor que eu tenho um remédio que ele interage com uma enzima para ter uma função. Só que vamos supor que o enantiômero desse remédio ele interage com uma outra enzima que dá um efeito colateral terrível, entendeu? Então, isso aconteceu com uma medicação, que é a talidomida, que ela é uma medicação que ela era utilizada para tratar algum problema, acho que de náusea, etc. Só que o enantiômero dessa molécula, ele ativava uma enzima que causava mutação, no caso, que causava deformação no feto de mulheres grávidas. Então, isso foi muito difundido, etc., e aí foi proibido mulheres grávidas utilizarem esse tipo de medicação, mas era porque, na verdade, era o enantiômero dele, não era exatamente aquela molécula que eles estavam querendo utilizar. Então, e tem muitas partes do nosso corpo, como, por exemplo, enzimas que quebram amido, que quebram outras moléculas, que elas vão ser específicas para um tipo de enantiômero e não para outros. Então, isso acontece muito no corpo humano, e alguns alimentos, por exemplo, precisam ser
alguns aminoácidos, por exemplo, para que o nosso corpo humano ele reconheça, ele tem que ser do tipo L, por exemplo, e não do tipo D. Então, ou seja, a gente fala que o L, ele é a luz polarizada para a esquerda, left, e o D para a luz polarizada desvia para a direita, que é a tipo destro, né? Então, então os aminoácidos, normalmente, para a nossa alimentação, eles têm que ser do tipo L e não do tipo D. Então, por exemplo, se você alimenta um cachorro com um aminoácido do tipo D, esse cachorro ele vai morrer de fome, porque ele não vai conseguir utilizar esses aminoácidos, D aminoácidos, para produzir as proteínas dele, e aí ele vai acabar ficando desnutrido, e ele vai, enfim, ter problemas, etc. Então, isso aconteceu também, se eu não me engano, de alimentarem cachorros com aminoácido do tipo D, e aí teve vários problemas também. Então, a isomeria ótica ela é extremamente importante, tanto do ponto de vista farmacêutico, um ponto de vista tecnológico, quanto também num ponto de vista não só quando a gente fala farmacêutico, mas num ponto de vista que a gente pode ver é, de tecnologia química, de reconhecimento, de alimentação, né? Enfim, é muito importante a gente ter consciência e entender que existem moléculas que elas são muito parecidas, mas elas são a imagem uma das outras, e por isso elas vão interagir com enzimas, com grupamentos diferentes, e isso vai fazer com que tenha, às vezes, uma atividade biológica diferente, ou uma resposta biológica diferente, ou um efeito nutricional diferente com relação a isso. Tudo bem? Então, a luz polarizada aqui, né, no caso, então passa pelo polarizador, passa pela luz polarizada e vai desviar, então, a luz polarizada. São para mostrar que são opticamente ativos, que desviam o plano da luz polarizada são quirais. Então, toda molécula que consegue desviar o plano da luz polarizada, elas são quirais. Então, se a gente não tem essa separação, então não são quirais. Tudo bem? Então, ó, o isômero que produz um desvio para a direita é denominado dextrogiro. Então, o isômero do tipo D. Ou a gente chama isso aqui de mais. Então, dextrogiro. E o isômero que provoca um desvio para a esquerda é denominado de levógiro, que é L, né? Também você pode relacionar o L como left, que é a esquerda também. Então, mas levógiro, destrógiro e levógiro. Destrógeno, você pode lembrar de destra, que é quem é destro é porque escreve com a mão direita. Então, destrógeno, D, direita. Levógeno, L, esquerda, left. Você pode memorizar por left também. Então, aí tem essa diferença de como que a luz ela desvia para um lado ou para o outro. Por exemplo, a luz polarizada passa por um isômero destrógeno, ela vai desviar para um lado positivo direito. E se ela passa por um líquido levógeno, né, ela vai desviar para o lado esquerdo com um ângulo negativo, que a gente fala assim, um ângulo com uma inclinação negativa. Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente pode ter uma mistura equimolar de 50% de estrógeno e levógeno, é denominado uma mistura racêmica. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma reação ou uma função que ela produz, então, 50% de estrógeno e 50% de levógeno. Ela produz os dois ao mesmo tempo. Então, essa mistura é chamada de uma mistura racêmica ou racemato. Uma mistura racêmica é opticamente inativa por compensação externa. Bem? Então, a gente tem aqui um COH, nós temos o hidrogênio, CH3 e OH. Nós estão aqui 4 grupos diferentes, então a gente tem um carbono assimétrico, um carbono quiral. Ou a gente pode chamar esse carbono de um estereocentro. Então, ele pode ser chamado de quiral, ele pode ser chamado de estereocentro e ele pode ser chamado de carbono assimétrico. Tudo bem?
Então, eles têm 4 grupos diferentes, então ele tem o enantiômero dele. Colocar ele na frente do espelho, a gente vai ter essa parte aqui do espelho, o OH que está para esse mesmo lado, o CH3 para cá e o H para o outro lado de lá. Apesar de parecerem essas moléculas, elas são iguais, se você puxar uma na outra assim e juntar, o H vai ficar em cima do OH e o OH vai ficar em cima do H. Então, vai fazer com que essa molécula não possa ser sobreponida. E essa molécula aqui da esquerda, ela é uma estrógeno, então ela pode ser também colocada com um sinal positivo, então é um do tipo D, ele desvia o plano polarizado para a direita, e nós temos então a levógeno, que é o L, ou pode ser também denominado pelo menos, então aqui é o ácido lático. Então nós temos o ácido lático D e o ácido lático L. Então, uma mistura racêmica é uma mistura dos 50% de cada um deles. Se eu tenho 50% de cada um deles, então eu não vou ter, uma, diferenciação da luz polarizada para nenhum lado. Então, se eu tenho uma reação, produz uma mistura de 50% de estrógeno, 50% de levógeno dos enantiômeros dessa mistura aqui, então eu vou ter, então, uma mistura que a gente vai chamar de uma mistura opticamente inativa. Ela não vai desviar a luz polarizada nem para a direita nem para a esquerda, porque eu tenho 50% para cada um dos lados. Tudo bem? Então, para que eu tenha essa luz polarizada sendo desviada para um dos lados, eu tenho que isolar um dos enantiômeros, ou do destrógeno, ou isolar o levógeno, ou então ter uma quantidade um pouco maior de destrógeno do que de levógeno, aí você começa a ter uma luz polarizada sendo um pouco desviada para um lado, tudo bem? Aí você consegue inferir que pelo menos você tem um pouco mais de destrógeno do que de levógeno, ou de levógeno do que de destrógeno. Então, o cálculo do número de isômeros, né, a gente vai calcular pela equação 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos. Então, o número de o que é um carbono assimétrico? É um estereocentro, ou também a gente pode denominar como um, um carbono quiral. E a equação para calcular o número de isômeros opticamente ativos é elevar 2 e elevar esse número n. Então, se eu tenho só um carbono, por exemplo, só apenas um estereocentro, então 2 elevado a n vai ser 2 elevado a 1, que vai dar igual a 2. Então, eu vou ter só 2 enantiômeros. Então, eu tenho dois, dois deles, então eu vou elevar a 2, que vai dar 4. Então, eu vou ter 2 pares de enantiômeros, e desses 2 pares de enantiômeros, cada uma dessas moléculas vai ser um diastereoisômero uma da outra. Então, eu vou ter 2 pares de enantiômeros que são 2 pares de diastereoisômeros entre si. Okay? Então, no total, eu tenho 4 isômeros opticamente ativos quando eu tenho 2 estereocentros, quando eu tenho 2 carbonos assimétricos. E aí, quando o número de racêmios e número de pares de enantiômeros? Então, número de racêmicos e número de pares de enantiômeros. Então, eu vou elevar 2, n menos 1. Que aí você vai dizer, então, o número de racêmicos e o número de pares de enantiômeros que a gente tem aqui. Tudo bem? Então, a gente tem aqui cálculo de número de isômeros ópticos e racêmicos, substâncias com carbonos assimétricos com ligantes iguais. Nesse caso, o composto irá apresentar um estereoisômero inativo, denominado meso. Okay? E o isômero meso é um caso particular na qual a molécula ela possui um carbono assimétrico no plano de simetria aquiral. Então, quando eu tenho um composto do tipo meso, compostos opticamente inativos, cuja molécula é aquiral, mesmo quando contém átomos tetraédricos ligados a 4 grupos diferentes de carbonos assimétricos. Então, isso que define quando eu tenho um composto do tipo meso. Esses isômeros do tipo meso só existem em moléculas que possuem, então, número de pares de carbonos assimétricos. Entende?
Então, algumas substâncias, por exemplo, aqui a gente tem um ácido tartárico. O ácido tartárico ele tem 2 estereocentros. E ele possui um grupo do tipo meso, porque eles têm essa simetria entre eles, né? A gente tem, apesar de todos eles serem diferentes, eles têm uma simetria, um plano de simetria. Isso faz com que eles tenham, um desses compostos vai ser meso, entre um e outro. Então, quanto a essas simetrias, a gente tem essa diminuição aí, no caso, de um deles, porque um deles vai ser opticamente inativo. Ele vai ser um grupo do tipo meso. Compostos do ácido tartárico com 2 carbonos quirais são iguais. O número máximo de estereoisômeros é 3. Um par de enantiômeros e um par. A gente usa, então, a equação, no caso, 2 elevado a 2 menos 1. Por isso que o número de enantiômeros é 3. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui o plano de simetria. Então, se eu tenho um plano de simetria, então eu vou ter um grupo do tipo meso. Não tem como eu ter diastereisômeros. Então, eu vou ter um par de enantiômeros e um meso, que não vai ter enantiômero entre si. Ele não vai ter um outro enantiômero aqui. Então, por isso que a gente só tem esses 3 grupos aqui. Tudo bem? Então, a gente só tem como a gente só tem 2 enantiômeros, só pode existir um tipo de mistura racêmica, que é a mistura racêmica entre esses 2 enantiômeros. 50% de cada um. Então, só um tipo de mistura racêmica. A gente não pode ter 2 misturas racêmicas na mesma molécula. Tudo bem? E, bom, sobre isomeria óptica, o que eu queria passar para vocês era essa parte de isomeria até, ou seja, a gente viu toda a parte de isomeria em detalhe, trazendo, né, no caso, os pontos importantes de isomeria. Na próxima aula, a gente a gente vai abordar um tema importante também, que seja relevante dentro da Química Orgânica 1, nós vamos continuar na Química Orgânica 1. Esse tema de isomeria, ele é muitas vezes não colocado nos cursos de graduação de uma maneira tão abrangente, porque também ele é visto com uma parte um tanto quanto básica, mas ao mesmo tempo, especialmente a parte óptica, ela é extremamente importante em química orgânica. Então a gente precisa trazer também na próxima aula alguns exercícios e trazer na próxima aula também a parte de misturas de nomenclatura RS também, que é extremamente importante para a gente entender aqui essa parte de estereoquímica de isomeria óptica. Tudo bem? Então, a aula de hoje ela foi essa. Então, a gente agradeço a todos que compareceram. Bem, então vamos. Essa aula ela vai ficar disponibilizada também no YouTube para vocês assistirem. Então, vocês podem assistir quantas vezes quiserem. E os que não estiverem presentes também vão poder assistir a gravação dessa aula. Tudo bem? Muito obrigado a todos que participaram, André, pessoal que participou aqui. Agradeço e até a próxima.